Bom dia, gente. Então, hoje foi o dia de eu ir lá na minha médica, né? Levar meus exames. E uma coisa que eu falo pra vocês aqui, sabe? Uma coisa que eu tirei conclusão hoje. Que a gente tem que saber o que a gente tem, pesquisar, não deixar por conta só do profissional. Por que eu falo isso? Porque não adianta você ir lá fazer o exame tudo e não saber o que deu nos resultados, procurar investigar, saber e tal. Porque muitas vezes o profissional é bom, mas ele, sei lá, acho que ele não vai fazer tanta questão de passar um medicamento pra você ou vai deixar passar quieto e tal. Por que eu tô falando isso? É, no meus exames, eu tinha pesquisado no chat GPT, lá tinha é, ela tinha dado que eu tava com falta de vitamina D e resistência insulínica, né? E resistência insulínica é uma das coisas que, tipo, atrapalham o seu emagrecimento, impede você de emagrecer, assim, bastante. E eu assisti vários vídeos de resistência insulínica e tal. Aí eu fiquei pensando, como eu vou chegar na profissional, né? Que estudou para isso e vou falar, eu tô com isso, tô com aquilo, né? Se ela estudou para isso, quem sou eu, leiga no assunto, vai chegar lá e vai falar. Fiquei pensando. Aí eu pensei e falei assim, eu vou na minha médica, né? Se eu chegar lá e ela falar, ela não tratar minha resistência insulínica, e não falar que eu tenho resistência insulínica, eu vou procurar outro profissional, né? Do plano da luz que eu pago, e vou passar e vou falar pra ele o que deu. Aí eu já fui pesquisar no Google, lá já tinha dado que o meu ferro também tava baixo. E essas coisas que tinham dado no chat GPT, que é falta de vitamina D e resistência insulínica. Aí beleza. Aí cheguei lá na médica, passei na recepção. Meu médico estava marcado para 8 horas. Mas eu cheguei lá, saí daqui de casa, não, ia dar 7 horas. Cheguei lá, acho que era umas 7h10. Aí eu fui a primeira a, a, a passar lá no balcão e logo chamou eu. Daí eu falei pra ela que eu tinha errado algumas coisas na última consulta, que eu falei pra ela que eu tava tomando a medicação do Paraguai, mas não, eu iniciei com a medicação já na seringa, né, que era as manipuladas das clínicas daqui do Brasil mesmo. Depois, mês de maio, eu comprei o Monjaro original da Lili, da Pink, o Pink que eu tomei, mas só que não deu resultado nenhum, que eu fui aumentando as doses e cheguei até a última dose, mas não deu resultado nenhum. Que eu tava empacada no peso desde abril, desde o dia 25 de abril, eu tô no 112, na casa do 112, oscilando entre 112 900 gramas a 111 300, que tava muito difícil de emagrecer, mesmo fazendo a dieta correta, mesmo agora incluindo bicicleta e tal. Daí ela falou que isso daí é normal, que o platô entra pro corpo, é uma resposta do corpo, porque quando você perde uma quantidade significativa, o corpo entra em defesa, entra em platô. Daí eu falei pra ela assim, ô doutora, daí ela falou que a minha vitamina D tava baixa, né, que lá nos meus exames tinha dado alguma alteração, tipo inflamação, que se quando eu fiz o exame eu tava resfriada ou tava com alguma infecção, gripe, alguma coisa. Eu falei pra ela que não. Daí ela falou assim, ó, a gente vai repetir o hemograma, porque aqui deu alguma inflamação no seu organismo. E eu vou passar pra você passar com o clínico, né? Porque não tem necessidade de você passar comigo de novo. Eu passo na endocrinologista. Essa profissional, ela acompanha eu há muitos anos já. Acho que deve ter uns 7, 8 anos, acho que ela me acompanha. Desde a primeira bariátrica, quando era no outro postinho de saúde, ela me acompanha.
Daí ela perguntou se eu voltei em São José. Daí eu falei pra ela que eu não quero fazer bariátrica, que eu vou continuar com a medicação. Daí ela falou que. Eu tenho que lembrar as coisas que ela falou muita coisa. Daí ela falou que o meu exame tinha dado isso, da infecção. Daí ela falou que a minha vitamina D também tinha dado baixa, que ela ia passar um, um suplemento pra me tomar. Daí eu falei pra ela que com essa nova medicação o meu intestino não funciona direito, se ela poderia passar alguma coisa com o intestino funcionar direito. E que com essa medicação eu faço déficit calórico, mas eu como muito pouco. Tem dia que eu como 900 calorias, só ontem eu comi 1.200 e pouco, não chega até 1.400 calorias. Né? Ela falou que esse suplemento ele ajuda no intestino, mas também tem, se ela não ia passar um multivitamínico pra mim, que ela falou que esse remédio que ela passou, ele tem bastante vitamina, que ele vai ajudar e tal. Que mais? Eu falei pra ela que da última consulta que eu tive, eu tinha falado pra ela que o meu cabelo tava ralo, tava caindo. E ela falou que esse suplemento vai ajudar. Aí passou 2 suplementos lá pra mim conseguir ir no banheiro. Que ela falou pra me tomar quando o intestino estiver muito preso. Daí eu falei pra ela, daí ela não tinha falado sobre a resistência insulínica nada. Daí eu falei pra ela assim, doutora, pelo que a senhora viu nos meus exames aí, né, sobre a minha resistência insulínica, eu quero perguntar pra senhora se eu não posso tomar o glifage ou metformina, né, pra ajudar nesse processo de emagrecimento. Ela falou assim, pelos exames seu deu sim um pouquinho alterado, né, resistência insulínica, eu posso assim passar o glifage pra você, não tem problema não. Então ela foi e passou o glifage, uma medicação pra mim aliar junto com a tirzepatida pra me ajudar e impulsionar a minha perda de peso. Na última vez que eu passei nela eu tava com 112,200, hoje eu tava com 111,700, então da última vez que eu passei nela eu perdi meio quilo, né? E na nossa pesagem aí semanal eu perdi 300 gramas, né, da última pesagem de sábado pra agora, porque na última pesagem eu tava com 112 redondo e hoje deu 111,700, né, eu até pedi pra moça tirar foto lá, eu vou colocar nos stories o peso. E fora isso, ela falou pra me marcar o clínico geral, né, que eu vou refazer o hemograma pra ver da infecção. Aí ela falou que não tinha necessidade de eu passar nela pra me marcar com o clínico, porque tem muitas pessoas que precisam passar mais assim, com o endocrinologista do que no meu caso, que não tem necessidade só para rever um exame, né? Daí até brinquei com ela, louco, a senhora dispensou eu, queria passar com a senhora. Daí falou assim, não, porque é só eu de especialista. E eu passo, gente, ela não é a minha médica que faz o meu acompanhamento com o medicamento da fisioterapia. Ela é minha médica que avalia o meu estado de saúde. É ela que faz os meus check-up geral. Ela não regula dose. Ela só acompanha o meu estado de saúde. Ela passou um monte de exames, fez hemograma, fez as vitaminas que eu pedi. Não deu alteração, nada. As únicas alterações que deu foi a vitamina D, essa resistência insulínica nos meus exames e o meu colesterol alto, que já é normal. Assim, eu tomo a medicação do colesterol, mas ela não comentou, não falou nada dessa vez que eu passei nela. Porque desde os meus 18 anos, antes, quando eu era bem mais magra, quando eu tava bem mais abaixo do que eu tô hoje, a minha médica lá do Três Marias, ela já tinha falado pra mim que por mais que eu emagreça, o meu colesterol ele não vai baixar, porque é genética. Tá na minha genética de ter colesterol alto. Então, desde os meus 18 anos, meus exames sempre deu colesterol alto. Eu tomo medicação, um comprimido por dia, mas esse colesterol, ela falou que não abaixa. No entanto, que quando eu fui entrar com a medicação, eu falei pra doutora, esse colesterol meu, doutor, ele não abaixa, porque eu tenho dá colesterol desde quando eu tinha 18 anos nos meus exames. Daí ela falou, mesmo assim, a gente vai ter que entrar com a medicação porque tá muito alto, corre risco de infarto. E fora isso, eu sou hipertensa, né? Então eu tomo 2 comprimidos de para pressão alta todos os dias. Então daí ela entrou com
faz 3 anos que eu tomo, eu comecei a tomar medicação em 2023. Faz 2 anos que eu tomo remédio de pressão e de colesterol. Então ela não comentou nada, talvez esteja lá no exame que eu tomo lá no histórico, né? Que eu tomo já remédio de colesterol, então por isso que ela não comentou. Então, aí amanhã eu vou no postinho, no outro postinho, e esse postinho que eu vou é tipo uma UBS, é um hospital grande que atende especialidades. O outro postinho aqui perto de casa, eu vou ter que marcar a clínica geral amanhã nele e para me refazer o hemograma, né? Para me ver né, essa infecção, se vai dar ou não. Daí eu vou ter que passar com a clínica geral e comprar os remédios que ela falou. Tipo, ela passou 2 pra me conseguir no banheiro quando o intestino estiver preso, Tamarine, e o outro lá que eu esqueci o nome. Passou a minha vitamina D, que é pra me suplementar. Esse multivitamínico que ela falou que é bom eu tomar, tipo, de 2 a 3 colheres por dia, seja no leite ou em algum líquido. E só, e o glifágio que eu falei pra ela, que se ela poderia passar pelos meus exames que ela viu, o que ela acha, né? Em momento nenhum, tipo, eu quero desmerecer a profissão dela, entendeu? Aí eu falei pra ela, pelo que a senhora viu aí nos meus exames sobre resistência insulínica e tal, o que a senhora acha de passar metformina ou glifage pra mim, pra ajudar no meu processo de emagrecimento? Daí ela passou glifage meu exame também eu fiz intolerância à lactose e eu sou intolerante à lactose. Eu desconfiava, falei pra ela que eu já desconfiava, que toda vez que eu comia alguma coisa de leite, dava diarreia em mim. Meu exame de resistência a glúten, alergia a glúten, deu negativo, né? Eu não sou celíaca, mas eu tenho intolerância à lactose. Então, a intolerância à lactose eu já sabia que eu tinha, porque toda coisa de leite que eu tomava dava dor de barriga. No entanto, que quando eu fui fazer o exame lá na caixa, eu tive que correr no banheiro que deu diarreia. E foi isso que deu meus exames, assim. O que eu pesquisei no Google bateu, mas a importância de você consultar seus exames antes, saber do que se trata, para você auxiliar ali o profissional que está te acompanhando. Porque se eu não pedisse para ela o glifage, se eu não falasse sobre resistência à insulina, ela não ia tratar. Poderia essa resistência insulínica mais para frente se tornar pré-diabética e de pré-diabética se tornar diabética. Porque a resistência insulínica, se não tratada, né, ela vira pré-diabética e de pré-diabética vira diabética. Certo que a minha glicose estava ok. O que não deu muito certo foi o OMAR lá, um exame que você faz para saber sobre a resistência insulínica. Ele deu um pouco alterado, mas a minha glicose estava ok. Então talvez ela não tratou por isso, né? Ou ela não falou nada por isso. Eu perdi o glifage porque o glifage ele vai ajudar a não dar pico de insulina no meu organismo e fazer com que eu emagreça mais rápido. Daí ela perguntou sobre o exercício físico, daí eu falei que eu começava a fazer bicicleta 2 minutos, eu já não aguentava. Daí agora faz mais de 15 dias que eu tô conseguindo fazer 25 minutos de bike, aerobik, fazer exercício pros braços, que eu tava vendo que a minha perna tava ficando muito flácida. E eu gosto de usar short curto, tava ficando muito feia minha perna, por isso que eu comecei a fazer bicicleta. Daí ela falou pra mim fazer exercício de força. Daí eu falei que eu tinha comprado um kit de musculação pra me fazer em casa, mas eu não tava querendo fazer agora, pro meu corpo criar resistência primeiro, porque não adianta eu me matar num dia e depois ficar sem fazer. Daí falou isso mesmo. Daí eu falei assim, então, eu tô fazendo 25 minutos de bicicleta todo dia e o exercício de braço. Mais pra frente, eu quero fazer a musculação em casa, que eu comprei já os aparelhos no TikTok Shop para me fazer em casa. Daí ela falou assim, tudo bem. Aí ela falou parabéns, né, pela sua dedicação, por você ter perdido esse tanto de peso. Perguntou sobre a minha bariátrica, se eu ia lá em São José de novo, voltar com o processo da bariátrica. Eu falei que não, que eu vou continuar com a medicação, que eu não pretendo fazer bariátrica. Daí ela não falou nada, falou que tudo bem, porque na outra vez
Ela falou que não era para me abandonar lá, porque tem a cirurgia reparadora, que lá eu poderia tirar pelo SUS. Daí eu falei pra ela que não sentia no meu coração, não tinha vontade de eu fazer. Daí dessa vez ela não falou nada, ficou quieta. E é isso, gente, o resultado dos meus exames é isso. Graças a Deus não deu alteração nenhuma, né? Lembrando que essa médica não é a minha médica do meu tratamento, que indica as doses pra mim. As doses eu vou por conta própria, né? Eu vou ali de acordo com o meu organismo, pesquiso muito, vejo bastante vídeo, entendo bastante sobre alimentação, mesmo estando obesa, eu entendo bastante sobre alimentação. Ela me encaminha para um nutricionista, falei para ela que não precisava, porque a gente sabe o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer, a gente tem a noção do que a gente pode comer e não pode comer, né? É só continuar o processo. Não adianta eu ir lá no nutricionista e ela vai falar tudo que eu já sei. Então, é fazer o certo, é continuar persistindo, né? E ela falou que é normal ficar no platô, que é uma defesa do corpo. Eu acho que fora isso eu não tô esquecendo mais nada. E ela marcou de eu voltar lá nela daqui 90 dias, né? Pra pesar de novo. E é isso. Daqui 90 dias eu vou marcar com ela. E amanhã eu vou marcar no postinho, né? Pra ver o que que deu essa inflamação. Fazer de novo o hemograma. E comprar os remédios. Amanhã eu vou ver se eu compro os meus remédios e começar a tomar os remédios. E é isso, gente. Dá like aí, comenta, compartilha e vamos que vamos.